E nós aqui, como já estamos todos bem alimentados, né? Então a gente pode até 1 hora hoje, tranquilo, facinho, né? Vamos abrir, irmãos, as Escrituras, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15. Primeira Coríntios, capítulo 15. Esse daqui é o texto mais exaustivo da Escritura, que fala sobre a ressurreição. Fala sobre a ressurreição de Cristo e a ressurreição dos crentes. São 58 versículos, certo? Nós não iremos ler todos nessa manhã, mas eu gostaria de ler uma parte deles. Nós estaremos expondo uma parte desse capítulo agora pela manhã, e a segunda parte, se o Senhor permitir, à noite. Nós vamos ler inicialmente apenas do versículo 16 até o versículo de número 20. Ok? 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 16 ao versículo de número 20. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por essa manhã tão especial, Senhor, na tua presença, na presença uns dos outros. Te louvamos por esse dia, dia do Senhor, dia que nós separamos para estar na tua presença, rendendo culto ao Senhor, aprendendo da tua palavra, te louvando e te adorando. Que o Senhor nesse momento fale aos nossos corações por intermédio da tua santa e bendita palavra, Senhor. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, se falar sobre a ressurreição é falar sobre um fato histórico, mas é um fato histórico um pouco diferente. E é interessante que, se você de repente, aí talvez alguns já até fizeram isso, se você visitar os túmulos de grandes homens religiosos, né, falando aí da história das religiões, por exemplo, você pode visitar lá na Arábia Saudita o túmulo de Maomé, de Confúcio, de Buda, de Allan Kardec. São túmulos todos suntuosos, não é verdade? Você bate o olho, né, você vê, ó, que túmulos belos, né, alguns até revestidos de ouro. E você pode visitá-los e os restos mortais, o pó que sobrou deles, está lá no túmulo. Mas se você passar, e se você for lá em Jerusalém, no suposto túmulo onde o nosso Senhor foi sepultado, ou se você procurar por toda a Judéia, o máximo que você vai encontrar é uma placa dizendo assim: Ele não está aqui, porque Ele ressuscitou. Essa é a grande diferença do Senhor que nós servimos. Ele está vivo. E Ele reina pelos séculos dos séculos. Você pode ir em todos os túmulos, você nunca vai encontrar, porque Ele ressuscitou. Ele foi assunto aos céus, está à direita do Pai, e um dia Ele voltará para nos buscar, e estaremos para sempre com o Senhor. Irmãos, é sempre bom falarmos sobre a ressurreição, porque é o grande pilar do cristianismo. A nossa fé depende disso, a nossa salvação depende disso. De ontem para hoje eu estava assistindo novamente, né, não sei quantas vezes, o filme Paixão de Cristo. E se você já assistiu aquele filme Jesus, ou os filmes que falam sobre Jesus, você já percebeu que o lugar da ressurreição é um lugar bem pequenininho no final? Por exemplo, no filme Paixão de Cristo, a cena mais longa provavelmente é a cena onde Jesus é açoitado. É uma cena extremamente longa, até difícil, né, de assistir, mas quando chega na ressurreição, eu acho que não dá nem um minuto. É rapidão, aparece lá uma sepultura, Jesus se levantando, a roupa aparecendo e acaba o filme. Mas, na verdade, cabe um filme inteiro sobre a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo ela é fundamental, como nós veremos no texto que nós vimos. E Paulo fala aqui de maneira extremamente categórica. Paulo escreve à igreja de Corinto para corrigir vários problemas, até de ordem moral, mas também de ordem doutrinária. E um dos problemas que ele se propõe a resolver é justamente o problema que trata sobre a ressurreição de Cristo.
E por que Paulo escreve esse capítulo, o maior tratado da Bíblia sobre a ressurreição? A resposta está no versículo 12. Eu queria que você fosse acompanhando na sua Bíblia. Por que Paulo escreve esse capítulo? O versículo 12 diz assim, do capítulo 15: Ora, se é corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Percebem? Eles falavam que Cristo havia ressuscitado, mas de fato eles não criam que os outros mortos um dia pudessem ressuscitar. E Paulo está chamando eles à coerência. Olha, vocês pregam que Cristo ressuscitou, mas pregam que não há ressurreição de mortos. E é claro, irmão, se você pensar na cidade de Corinto, estamos falando da Grécia, não é verdade? A cidade de Corinto é a capital da província da Acaia, é Grécia. E você sabe que os gregos tinham aquele dualismo, né? Eles falavam que a parte material, né, ela é essencialmente má, e só o espírito é essencialmente bom. Então, a ressurreição para eles, a ressurreição do corpo, seria um verdadeiro retrocesso. E esse dualismo grego, ou até pagão, está entrando na igreja. Havia um pequeno grupo que falava, não, os mortos não ressuscitam. Por isso que Paulo escreve esse tratado. Os gregos, eles não acreditavam em três doutrinas básicas do cristianismo. Eles não criam na criação, eles não criam na encarnação, e eles não criam na ressurreição. Os crentes de Corinto até aceitavam que Cristo havia ressuscitado, mas falavam que os mortos não ressuscitam e nem ressuscitarão no último dia. Por isso que ele escreve essas 5 grandes verdades a respeito da ressurreição de Cristo e da ressurreição dos crentes. E eu gostaria, como consideração inicial, temos até 1 hora, a primeira delas é, por que Jesus ressuscitou? Por que ele teve que ressuscitar ao 3º dia? O versículo 2, ele vai falar sobre o Evangelho. Versículo 1, irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos. A doutrina da ressurreição, ela é importante. Cristo ressuscitou para nos dar a vida e a vida eterna, para que fosse possível a nossa ressurreição também na sua segunda vinda. Porque, irmãos, como é que um Cristo morto poderia salvar as outras pessoas se ele não pudesse nem salvar a si mesmo? Então, Cristo, de fato, ele ressuscitou, e a sua ressurreição, a sua morte, não foi uma surpresa. Como alguns acham, né, e o filme até demonstra isso, né, a maioria dos filmes, né, vencemos, né, conseguimos matar Jesus, mas a morte de Jesus, ela passa pelas Escrituras. Observe o versículo 3 e versículo 4. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia segundo as Escrituras. Então não foi por acaso, não foi um acidente. A sua morte e ressurreição passava pelas Escrituras. O Antigo Testamento, por exemplo, o profeta Isaías, 700 anos antes, já profetizava sobre a morte de Jesus. Isaías capítulo 53. O próprio Senhor Jesus, por diversas vezes, ele profetiza sobre a sua morte e ressurreição. Ele diz, olha, é necessário que o Filho do Homem morra, mas ele vai ressuscitar ao 3º dia. Segundo as Escrituras, irmãos, a missão de Jesus passava pela sua morte e ressurreição. Ele foi sepultado. A sua morte, irmãos, foi real. E aí nós chegamos na primeira verdade a respeito da ressurreição. Irmãos, a ressurreição de Jesus, ela é um fato. E ela é um fato histórico incontroverso. É claro que várias teorias já se levantaram, né, para tentar desacreditar a ressurreição de Jesus. Alguns falam absurdamente que ele apenas desmaiou. Outros falam que, na verdade, as mulheres foram no túmulo errado. Outros falam que, na verdade, quem foi para a cruz era outro muito parecido com ele. Mas, na verdade, irmãos, as Escrituras dizem que é um fato. Por que nós acreditamos no fato da ressurreição? A primeira verdade nós já falamos, versículo 2. Porque este Evangelho, irmãos, ele nos salvou.
Não é verdade? Nós não fomos salvos por esse evangelho, pela pregação desse evangelho, quando o Senhor aplica na vida dos eleitos a sua obra salvadora. Nós fomos salvos por essa verdade. Essa verdade mudou a nossa vida. Essa verdade nos deu uma nova perspectiva. Essa verdade nos trouxe esperança. Essa verdade, ela nos trouxe fé. Então, a primeira evidência de que é um fato é porque está registrado na palavra, e essa verdade, irmãos, ela mudou a nossa vida, ela transformou a nossa vida. A segunda coisa, ela é profetizada pelas Escrituras, como nós já vimos. Aí você fala, tudo bem, mas estamos falando apenas da Escritura, estamos falando apenas de fé, mas não apenas disso. A prova da ressurreição de Jesus é uma prova judicial. Eu vou explicar melhor isso. Observe comigo o versículo 5 e o versículo 6 sobre o fato da ressurreição. Versículo 4 diz que ele foi sepultado ao terceiro dia e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aí versículo 5, apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Nós não temos como provar dentro de um laboratório cientificamente a ressurreição de Jesus, porque não há uma prova científica para isso. Mas a prova, irmãos, é judicial. Havia testemunhas oculares, mais de 500 pessoas de uma só vez viram o Senhor Jesus ressurreto. Irmão, se aquilo fosse uma mentira, não é muita gente para defender uma mentira? Não é lógico isso? É muita gente para negar essa verdade. O próprio Tomé duvidava, não é isso? Duvidava, não, e Jesus, não, toca aqui, ó, pode tocar, sou eu mesmo, eu ressuscitei. Irmãos, por isso que as pessoas podem negar tudo do cristianismo, mas a sua ressurreição é um fato histórico, incontroverso e incontestável, porque havia testemunhas oculares, logo a prova, ela é uma prova judicial. Não era nem só uma ou duas testemunhas, eram mais de 500 pessoas, e a maioria dessas pessoas ainda eram vivas. Então imagina se alguém sai espalhando uma mentira por aí. Havia mais de 500 pessoas que falariam, não estou sabendo não vi Jesus não. Mas aquelas pessoas não apenas afirmavam a verdade da morte e ressurreição de Cristo, como estavam dispostas até a dar a sua vida por essa verdade. A primeira época, segundo o historiador Justo Gonzalez, conhecida como a Era dos Mártires, milhares de cristãos morreram por essa verdade. Imagina se fosse uma mentira, eles iam falar assim, não vale a pena morrer por isso. Por que eles deram a sua própria vida? Porque é um fato, eles viram que Jesus morreu na cruz, que ele foi sepultado, mas ao terceiro dia, irmãos, ele ressuscitou dos mortos. E isso é um fato incontestável e incontroverso. Primeira coisa então, irmãos, a ressurreição é um fato. E um fato histórico. Louvado seja o nome do Senhor. E esse fato histórico traz implicações para as nossas vidas. E em segundo lugar, nós vamos falar sobre as implicações da ressurreição. E aí Paulo, segundo nós já lemos no versículo 12, ele chama os irmãos à coerência. Ora, se a corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. O que Paulo está falando? Olha, não é coerente. Vocês falarem que Jesus ressuscitou e os mortos não ressuscitam. É incoerente. Paulo está dizendo, ou vocês aceitam o pacote todo, que Cristo ressuscitou e que os mortos ressuscitam, ou vocês não aceitam nada. Entende? Paulo chama esses irmãos à coerência. E aí ele vai falar por que é tão fundamental Cristo ter ressuscitado, irmãos. Ele diz a partir do versículo 14... Acompanhe na sua Bíblia comigo. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, irmãos, estamos perdendo tempo aqui. Se Cristo não ressuscitou, faz 2000 anos
que é uma série de pregadores perdendo tempo por aí. E tudo aquilo que nós dizemos crer, não vale de nada, não tem sentido algum, porque só faz sentido se de fato nós pregamos a verdade, e a verdade da ressurreição. Então não há sentido continuar pregando sobre um Jesus morto, que não salvou a si mesmo e nem poderia salvar ninguém, portanto. Mas por que nós pregamos? Porque isso é verdade, porque de fato isso aconteceu. Então, se ele não ressuscitou, é vã tudo que nós já ouvimos a respeito da palavra de Deus e a nossa fé. Diz mais, versículo 15, nós somos falsas testemunhas. Versículo 15 diz: e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Então todos nós aqui seremos falsas testemunhas. Por quê? Porque eu estaria dizendo que Deus fez algo que ele não fez. Seremos falsas testemunhas. O que mais, irmãos? O que é mais terrível? Versículo 17. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Sem a ressurreição, irmãos, não há salvação. Sem a ressurreição, não há perdão, não há remissão de pecados. E todos nós, e toda a humanidade, em Adão, haveria de perecer. Todos pereceram. Não há esperança de salvação, porque não há perdão se Jesus não ressuscitou, o apóstolo Paulo diz. E ainda mais, versículo 18, ele diz que os que dormem em Cristo pereceram. Ou seja, a esperança de revermos os nossos entes queridos que partiram no Senhor, ela é apenas uma mera ilusão. Acabou. Então nós não temos esperança. E sabe quando nós chegamos naquele momento tão difícil de um culto fúnebre, por exemplo, que às vezes coloca lá aquele versículo: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Tudo aquilo seria apenas uma falácia e uma ilusão. Então, morreu, acabou. Então a vida, ela perde completamente o sentido. É isso que ele vai falar no versículo 19. Ele diz que nós somos os mais infelizes de todos os homens sem a ressurreição. Olha o que Paulo diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Porque daí a nossa esperança seria apenas a esta vida. Nos filmes por aí afora, por exemplo, Velozes e Furiosos, eles usam muito essa frase: só se vive uma vez. Porque para eles a esperança é só essa vida. Então por que as pessoas, tentando preencher aquele vazio que elas têm no seu coração, elas vão atrás de tantas coisas lá fora, de festas, de drogas, de prostituição? É porque elas não têm esperança. Porque para elas tudo se resume apenas a esta vida. 80, 90, 100 anos que nós vivemos, e olha lá se chegarmos lá nessa vida. Por isso que eles querem aproveitar para ficarem ricos, para terem bens materiais, para acumularem riquezas sobre a terra, para terem uma vida confortável, talvez até ter um status, ou quem sabe até deixar um marco, o seu nome marcado na história. Porque a esperança dessas pessoas, ela só se limita a essa vida. Por isso que Paulo diz: olha, se a nossa esperança é só para agora, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Nós vivemos até numa angústia, com aquele medo exacerbado da morte. Porque você pensa assim: gente, se eu morrer hoje, eu não vou mais ver os meus filhos, eu não vou mais ver a minha esposa, eu não vou mais ver os meus irmãos, porque não há esperança. E diz, aí Paulo diz, agora vamos lá no versículo 32, Paulo diz assim, esse texto tem correlação com o que nós lemos, versículo 19, 32 diz: se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Paulo está dizendo: se eu lutei com feras em Éfeso, todo o nosso esforço de servir a Cristo, o que adianta, irmãos, sem a ressurreição? Então, se nós não cremos nessa verdade bendita da palavra de Deus, que nos alcançou, que nos salva,
comamos e bebamos e amanhã nós morreremos, ou seja, viveremos apenas de uma perspectiva meramente humana. Percebam, irmãos, que Paulo está ensinando que negar a ressurreição de Cristo é negar a própria fé e o próprio cristianismo, pois sem a ressurreição não há esperança, irmãos. Não há esperança. Essas são as grandes implicações da ressurreição. E aí ele vai afirmar, para nós concluirmos no versículo 20, mas de fato, de verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Aqui, irmãos, está embasada a nossa fé na ressurreição. A nossa vida, irmãos, ela só faz sentido no Senhor. A nossa vida, ela só tem graça, ela só tem esperança, se ela estiver alicerçada na verdade do Evangelho. Essa verdade que nos salvou, essa verdade que trouxe perdão, que perdoou os nossos pecados, que nos deu a vida eterna e a esperança de que se nós morrêssemos hoje, nós já estaríamos na presença do Senhor. Na esperança de que nós ainda veremos os nossos amigos tão amados, que já partiram com o Senhor. A nossa esperança da vida eterna. Tudo isso só é possível porque Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Você crê nessa verdade? Então vive essa verdade. Nós não podemos, irmãos, a grande aplicação para as nossas vidas nessa manhã é não vivermos apenas como se a vida se limitasse a esta terra, aos anos que nós ainda temos nessa terra. Temos que trabalhar, temos que nos esforçar. Não há nada de errado em querer dar uma vida melhor para a nossa família, mas a nossa vida não pode ser apenas isto. Há uma verdade muito maior do que isso, que é viver para a glória de Deus, que é viver o Evangelho da ressurreição todos os dias das nossas vidas. Pensar mais nas coisas lá do alto, do que nas coisas que são aqui da terra. Não acumular tesouros aqui na terra, onde a traça e ferrugem corrói, mas acumular tesouros no céu, investir na nova geração para que amem ao Senhor. Irmãos, essa palavra nos leva também a olhar para as nossas próprias vidas. Como temos valorizado a morte e ressurreição de Jesus. Não é para pensarmos nisso apenas hoje, na Páscoa, no culto da ressurreição, mas todos os dias das nossas vidas. Como que eu estou vivendo? Como que está a minha vida diante do Senhor? Como estão as minhas forças para servir na obra do Senhor, para ser útil na obra do Senhor? Como que está a minha esperança no Senhor? De que temos a vida eterna por causa dessa verdade bendita da ressurreição. Quando Jesus morre, lá foi sepultado o nosso velho homem. Mas quando Ele ressuscita, Ele nos deu a vida. Ele nos dá a vida eterna, irmãos, e podemos desfrutar disso eternamente. Pastor, mas como que vai ser lá no céu? Como que é quando um crente morre? Vai ter fetos no céu? Vai ter vovozinho com bengalinha no céu? Vai ter enfermidade no céu? Como que vai ser lá, pastor? Fale para a gente. Você vai ter que vir hoje à noite, que é a continuação do texto aqui. Eu quero deixar essa pequena deixa aqui para vocês, esse pequeno incentivo. À noite nós vamos falar um pouco sobre a natureza da ressurreição. Vamos nos conhecer no céu? Outra pergunta para martelar aí no seu coração durante o dia: como que vai ser lá no céu? Mas enquanto isso, irmãos, vamos fazer uma oração, vamos encerrar aqui nessa manhã, pensando apenas que a ressurreição de Jesus, ela é um fato incontroverso, mas que há implicações para a nossa vida: salvação, perdão dos pecados, esperança na vida eterna. Vamos orar. Coloque a sua vida diante do Senhor nessa manhã. Se você tem andado longe dos caminhos do Senhor, esse é um momento propício para você se aproximar de Deus novamente. Ele está aqui nessa manhã. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor, por quem Tu és, pela Tua graça, Senhor, por ter enviado o Teu único Filho, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a Sua glória, glória como do unigênito do Pai.
Te louvamos por Jesus Cristo, nosso Senhor, que veio, Senhor, para morrer, mas a morte não pôde detê-lo. Ele venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. E por isso, Senhor, nós temos a vida. Por isso nós te louvamos e te adoramos nessa manhã, pelo presente da salvação, por sermos teus filhos, adotados em Cristo Jesus. Senhor, que essa verdade a respeito da ressurreição, ela seja vivida por nós todos os dias, que possamos viver para a glória do teu nome, Senhor, possamos viver para adorar ao Senhor na beleza da sua santidade, te adorar em espírito e em verdade, onde quer que estivermos, Senhor, sempre com os nossos corações cheios de fé e cheios de esperança, na certeza da vida eterna, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo, teu Filho, que se entregou naquela cruz, mas que ressuscitou. Por isso nós nos alegramos no Senhor nessa manhã, porque o nosso Salvador, Ele está vivo, Ele reina pelos séculos dos séculos, e um dia Ele voltará para buscar a tua igreja, e estaremos para sempre com Ele, com o Senhor, na sua presença, o adorando, Senhor. Senhor, abençoa-nos, renova a nossa fé nessa manhã, que possamos, Senhor, nesse dia, nesse momento, nos quedar diante do Senhor, colocando e entregando as nossas vidas ao Senhor, para que possamos viver para o teu inteiro agrado, para modo digno do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Senhor, faz grandes coisas em nossas vidas, por meio da verdade bendita da ressurreição. Essa é a nossa oração, em Cristo Jesus, teu Filho. Amém e amém.